Paz, Deus seja com todos. Vamos dar início a esta live para dirimir várias dúvidas que apareceram durante os últimos vídeos, as últimas reuniões que nós fizemos. Então, eu vou começar assim, irmãos. Muitos estão nos acusando de que nós, por exemplo, fiquei 30 anos no ministério e agora apareceu tantas coisas, né? Muita coisa mudou no sentido do meu conteúdo. Então, deixa eu abrir meu coração para os irmãos primeiro. Durante todo o tempo da minha vida, eu nasci na congregação, mas nunca recebi as coisas de primeira. Sempre indaguei, sempre questionei a veracidade, sempre quis saber, e não ia aqui ou ali. Eu sempre acreditei que o Senhor nos responde, e o Senhor nunca me deixou confundido nem envergonhado. Então, esses 30 anos de ministério, eu afligia muito o meu coração e a minha alma. E eu vou expor para os irmãos que o meu entendimento, mas não podia falar nada, porque isso iria causar um celeuma. E a obra que Deus tinha que fazer não ia ser realizado por causa da minha pressa, do meu desespero. Eu vou começar os tipos de coisas que afligiam a minha alma, que eu não conseguia acreditar. Tem irmãos que pensam que eu li alguma coisa agora e mudei meu pensamento. Não, eu vou passar para os irmãos coisas que eu não conseguia acreditar. Por exemplo, a vinda do Senhor em nuvens de glória. Se os irmãos pegarem, muitos, acho que gravaram palavras minhas, e eu não lembro de nunca ter pregado a vinda do Senhor em nuvens de glória. Porque dentro de mim, não é que eu tinha descoberto nas Escrituras, dentro de mim não cabia, eu não conseguia ver isso. Por quê? Por causa das revelações do Senhor em mim. Uma das coisas foi a experiência que eu tive pessoal com o Senhor. Ele se manifestou em mim, eu já contei isso. Quem acompanha o canal sabe. Eu senti as suas chagas, o meu lado, meus pés. Eu fiquei espantado, perguntei: o que é isso, Senhor? Não tema, sou eu. Então, eu nunca tive dúvida de que o Senhor habita em mim, vive em mim, e eu nele. Então, eu nunca esperei ele vir numa nuvem, ele já vive em mim. E por conta disso, eu tinha também dificuldade de fazer o que muitos fazem, tudo o que pedis em nome do Senhor Jesus. Jesus nunca deu esse ensinamento. Depois nós vamos entrar nesse assunto. O Senhor nunca deu esse ensinamento que se devia pedir no nome próprio dele. O que ele fala para os discípulos na Escritura é o seguinte: até agora vocês pediram no vosso nome. Ora, irmãos, vamos meditar nisso. Ele estava falando com quem? Os seus discípulos. Ali estava Pedro, Tiago, João, os apóstolos. Na hora que ele fala, até agora vocês pediram no vosso nome, né? No vosso nome. Então, deixa eu falar. Os irmãos imaginam, por isso que eu falo para os irmãos, prestem atenção, esperem as perguntas para o final. Os irmãos imaginam que Pedro, João, Tiago, quando iam orar, por acaso, eles falavam assim: ó Deus, em nome de Pedro eu te peço isso. Ou Tiago, ó Deus, ó Pai, em nome de Tiago eu te peço isso. É claro que não. Por isso que os irmãos têm que ler o contexto. Não ficar só no versículo. Se você ler só, pedir em meu nome que eu vos farei, vocês vai entrar uma confusão. Mas se ler o contexto, vocês vão perceber. Até agora vocês pediram no vosso nome. Ele não estava falando para eles que eles estavam pedindo no nome próprio deles. Mas no sentimento egóico, egoísta. Até agora vocês pediram para os vossos prazeres.
Até agora vocês pediram como bastardos. Até agora vocês pediram por egoísmo. Até agora vocês pediram para as vaidades vãs. Daqui para frente vocês vão pedir no meu nome, não era nome Jesus, uma que já expliquei, que ele nem era chamado Jesus. Jesus é a transliteração, a tradução do hebraico para o grego. O nome dele, em hebraico, eu vou pronunciar aqui, posso até falar errado, Yeshua. Aí vem, tá vendo? Então tem que falar o nome certo de Jesus. Nada disso, porque ele não está pedindo para pedir no nome próprio. Ele está pedindo, ele está falando, agora vocês pedem em nome de filho, não mais como um bastardo, não mais para os vossos deleites, mas pede em nome do amor, pede para o todo. É assim que se pede. E tudo vai ser concedido quando é feito em nome do amor. O Senhor não está falando para falar no nome próprio. Então eu tinha dificuldade. Então, Marcos, como que o irmão pede? Eu sempre pedi em Cristo, porque ele já está em mim. Em Cristo te peço, Senhor. Em Cristo te agradeço. Ele já está em mim. Ele já vive em mim. E inclusive, tem um segmento que dá uma certa explicação de que se você vai em nome de alguém, significa que ele não está contigo. É uma das coisas também que corroboram. Alguém falou sobre isso. Ou melhor, você vai num lugar e você não conhece ninguém lá. Então, alguém fala assim para ti, mas chega lá e fala no meu nome. Fala que você conhece o Marcos. O pessoal todos vão te receber porque conhece o Marcos. Então, quando você chega naquela repartição e fala, o que você deseja? Quem é você? Eu sou o Antônio. Ah, então, seu Antônio, o que o senhor deseja? Para entrar aqui, tem que ter uma credencial. Não, eu vim em nome do Marcos. E aí, então, as pessoas, então, tá, o Marcos nós conhecemos, pode entrar. Porque eu não estou com ele. Se eu estivesse com ele, ele não entraria no meu nome. Eu já estaria ali e nós entraríamos juntos. Não sei se os irmãos estão entendendo isso. Esse é outro pensamento que corrobora. Então, você só vai em nome de alguém se ele não está contigo. Mas se você sente que ele vive em você, então você está em Cristo já. Então, essa era mais uma coisa que afligia a minha alma. As outras coisas é a hierarquia empresarial que existe dentro da congregação, que os irmãos já sabem, que é muito presente, né? O exclusivismo, os direitos autorais que apareceram, a centralização de dinheiro e poder, que é o modelo católico. Inclusive, falo para os irmãos que a Igreja Católica é mãe de todas as denominações, porque o modelo hierárquico e eclesiástico é igual, só muda os nomes. Então, essas coisas afligiam a minha alma, mas eu não podia pregar, irmãos, porque ia causar um celeuma. Então, o que aconteceu? Quando o Senhor me tirou do púlpito, viu, irmão? Agora eu vou falar, muita gente está falando assim, o Braz tirou. Braz não tem poder de tirar nada, irmão. Eu creio que não se destaca uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Foi o Senhor que me tirou. E louvado seja Deus por isso. O Senhor criou um caminho, né? E me concedeu essa liberdade. Eu fui liberto. Agora, então, o que acontece? Quando eu comecei a fazer os vídeos, eu ainda conservava o ensinamento antigo, com medo de escandalizar esse, escandalizar aquele. Mas, irmãos, o que acontece? O Senhor me colocou na parede esses dias. Peraí, eu te tirei do púlpito da congregação para você ficar agora nesse chove não molha? Prega o que eu te mostrei, o que eu te revelei. Viu, irmãos? Foi revelação. Eu não tinha conhecimento.
eu fui doutrinado, como todos os que estão na congregação, a não ler muito a palavra, né? A não buscar muito o entendimento das Escrituras. Isso daí, quando nós ficamos sabendo, o cooperador de jovem lá, o irmão lá de Campina, irmão Anderson, por conta que ele fez um grupo de estudo. Se eu tiver errado, alguém me corrige. Mas foi mais ou menos isso que veio ao meu conhecimento. Pediram para ele terminar o grupo. Existe um medo no ministério, e até, não é só ministério, não. O ministério não está sozinho. No povo que está preso a esse sistema, de que alguém seja esclarecido, de que alguém venha à luz do conhecimento. E o irmão teve que pedir renúncia do ministério, porque ele é um profundo estudioso da palavra. Essas coisas me afligiam. E agora o Senhor me colocou, então eu comecei a expor. E foi quando eu ouvi num comentário alguém me chamar de preterianismo. Eu nem sabia o que era isso. Então eu fui buscar, né, o que era. Então encontrei uma coisa que corroborou com o meu sentimento, né? E de pessoas que acreditam que o São Mateus 24, Daniel e Apocalipse são a mesma profecia. E elas se cumpriram. Essas profecias se cumpriram. O Senhor fez juízo com a casa de Israel. Não sei se os irmãos lembram, está nas Escrituras. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não veio por gentil? Naquele momento, fisicamente, ele estava tratando com a casa de Israel. Irmãos, ele estava tratando com a casa de Israel. Quando ele foi morto, né, ressuscitado e ascendeu aos céus, ascendeu em espírito e verdade, né, e se cumpriu, né, que ele mesmo tinha dito, eu tenho que ir para que o Espírito da verdade venha. Muitos não entendiam isso, porque ele ressuscitou, poderia ficar ali para sempre no meio dos discípulos. Mas se ele ficasse na forma física, é isso que nós entendemos, irmão, ele iria ser limitado àquelas pessoas que estavam com ele. Mas se ele ascende aos céus, ao Pai, como ele disse para Maria, então ele pode vir em forma do Espírito da verdade, como ele mesmo disse, eu e o Pai viremos e faremos morada em vocês. Então, essa vinda já aconteceu, dele vir e fazer morada em nós. Isso já aconteceu, irmão. Não tem dúvida nenhuma disso. Então, quando eu vi os ensinamentos, que até fala da escatologia consumada, né? Quando eu vi, eu falei, meu Deus, como bateu! Irmão, eu nunca tinha estudado, examinado, mas quando eu comecei a examinar a Escritura, eu falei, meu Deus, bateu com aquilo que afligia a minha alma. Então não foi um achismo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E o meu respeito aos nossos irmãos que labutaram na escatologia consumada. Porque, irmão, tem que ter muito amor para fazer um estudo tão minucioso. Quem tiver oportunidade, entra no material, que os irmãos vão ver que vai acrescentar muita coisa ao vosso entendimento. São pessoas que se debruçaram, não ficaram no achismo a respeito dessa parte. Agora os irmãos falam, então agora o irmão é preteriano, né? Não, irmão, não sou preteriano. Eu não gosto de rotulação, de absolutismo. Então, os que são futuristas, porque futurista é aquele que estão esperando ainda as coisas acontecerem, não acreditam no que Jesus falou para os seus discípulos.
Quando ele disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada a respeito do templo, aconteceu no ano 70. Quando ele falou lá embaixo, em São Mateus 24, não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam, ele estava falando literal, não passou aquela geração. E nós entendemos que uma geração, ela tem mais ou menos a duração de 60 a 100 anos. Então, foi no ano 70. Aconteceu como Jesus tinha predito. E eu vou falar uma posição minha. Por que afligia a minha alma? Irmão, se o Senhor, ele é o divisor das águas, ele veio, naquele tempo, fazer juízo com Israel, fez o sacrifício da cruz, o último sacrifício, o sacrifício perfeito, ressuscitou de entre os mortos. Iria ficar 2 milênios para fazer justiça? Jamais, irmão. Está lá em Apocalipse 1. Eu estou com a Bíblia aqui, mas eu estou receoso de abrir ela aqui e nós perdemos a conexão. Ainda não tenho completo domínio sobre essa parte. Um dia nós vamos abrir, eu vou trazer textos para corroborar com tudo que eu estou falando. Mas quem lê a Bíblia sabe que o que eu estou falando está tudo lá. Em 1 de Apocalipse, revelação de Jesus Cristo ao seu servo das coisas que brevemente hão de acontecer. Brevemente é 2000 anos, irmãos? Não é 2000 anos, irmão. Brevemente é aquela geração, é naquele momento. Mas alguém, irmãos, e rotula, eu falo para os irmãos, nem tudo que os irmãos lá, preterianos, da escatologia consumada, eu concordo plenamente. Não, eu não concordo plenamente com tudo. E isso que é o maravilhoso, irmãos, é você respeitar cada um naquilo que ele conseguiu compreender. Então, naquilo que eu consegui compreender, eu me firmo. Agora, olha bem, eu estou aberto. Eu estou no caminho infinito da evolução da consciência. O irmão pensava assim, agora pensa, irmão, e eu quero crescer mais. Se isso que eu estou falando agora, amanhã vir um entendimento maior do que esse, eu não vou tripudiar, como eu não estou tripudiando no conhecimento que eu tinha. Mas isso faz parte da evolução da consciência, irmão. Então, eu estou contente porque estou aberto e o Senhor está trazendo a luz da sua palavra. Irmãos, essa parte é gloriosa. Aí tem alguém que fala, mas aí, irmão, o irmão está dizendo que a Jerusalém celestial já desceu, que o céu já aconteceu. Irmão, olha bem. Olha o texto, interpreta. Jerusalém desceu. Não foi nós que subimos. Isso é figura de palavra. Os orientais, os asiáticos, a Bíblia usa um linguajar figurativo. Jesus falava muito em parábolas. É figurado. Os irmãos vejam, para quem não lê a Bíblia, tem dificuldade de entender isso. Por exemplo, quando ele fala, o sol se escurecerá, a lua perderá o seu brilho, as estrelas cairão do céu. Irmão, isso não é um cataclisma cósmico. Veja, quando Deus deu sonho para José, ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. Os irmãos, vejam a dificuldade que a nossa irmandade, a Irmandade da CCB, tem. Outras que são aplicadas na Escritura não têm essa dificuldade. Aí você pergunta, você sabe o que significa isso? Em todas as rodas que eu perguntei de irmãos da CCB, ninguém nem conhece a passagem, irmão. Nem conhece a passagem. Falta muito isso.
para a Irmandade CCB. Isso é gravíssimo. Jesus disse: vocês erram muito por não conhecer as Escrituras. Então, ali, o sol e a lua representavam os seus pais, é governo, é domínio. As estrelas eram os seus irmãos. Então, quando fala o sol vai escurecer, a lua vai perder o seu brilho, não é um cataclisma, irmão. É os domínios, as potestades vão perder a sua força, o seu poder. Os principados vão perder o seu poder. Então, se você olha para aquilo literalmente, não, mas está escrito lá que todo olho verá. E todo olho viu o Senhor Jesus, irmão. Ele mesmo disse: o meu reino não vem com aparência exterior. Não vai dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, ei-lo acolá. Quer ver uma pessoa? Lê Jó 42. Está escrito lá, num dos versículos, em Jó 42. Com meus ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Eu pergunto para todos que estão aqui, nessa live, Jó viu o rosto de Deus? Não viu, irmão. É uma figura de expressão. Todos os olhos o verá, significa todos compreenderão, todos perceberão. Então, Jó, ele ouvia falar, ou seja, ele ouvia falar de Deus, mas agora ele percebia Deus em tudo e nele mesmo. Então, aconteceu. No ano 70, foi o juízo de Israel. O Senhor veio em nuvens. Nuvem significa juízo, autoridade. Não é nuvem de água, irmãos. Esse ensinamento é maravilhoso. Ah, irmão Marcos, mas então nós não devemos esperar o Senhor ficar olhando para o alto, esperar, porque está escrito lá, assim como vocês viste ele ir, ele voltará. Mas os discípulos, quando ele ascendeu, foi ocultado deles. Ele foi ocultado. Eles não viram ele na glória, porque esse olho carnal não pode ver. Esse olho carnal não vê, irmãos. Carne e sangue não entram na glória. Então, o que acontece? Se você não entende que as coisas estão consumadas, aquela morte na cruz ainda não resolveu. Mas o mundo está cheio de pecado, irmão. Olha aí, o mundo está cheio de pecado. Irmão, o mundo está cheio de pecado. Quando Jesus fez o sacrifício na cruz, os judeus continuaram a sacrificar animais no templo. Isso não quer dizer que a obra não consumou e o juízo não foi feito. Paulo disse: o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal está sempre presente. Graças te dou por Jesus Cristo. Qual a diferença de um homem para outro? O que está com a graça e o que está na ignorância. É que ele já sabe que Jesus está nele, o Cristo de Deus já vive nele. O Cristo de Deus já vive nele. Ele já venceu a morte. Mas, irmão Marcos, e o arrebatamento, irmão Marcos? O arrebatamento, os irmãos sabem o que é arrebatar? Fizeram até filmes, irmãos. De piloto de avião que some, o avião cai. O ônibus, o piloto sai, o ônibus acontece o desastre. Irmãos, que infantilidade! Arrebatar tem uma outra conectação, irmão. O que é arrebatar? Alguém pega as minhas... Eu sou um pastor de ovelha. Alguém rouba minhas ovelhas. Rouba. Eu vou lá, eu sei onde que elas estão. Eu vou lá e falo para a pessoa que pegou as minhas ovelhas. Olha, eu vim arrebatar minhas ovelhas. Ele falou, não vai arrebatar.
vim arrebatar. Elas têm a minha marca, então mostra. E aí eu mostro a minha marca nas ovelhas. Então aquela pessoa realmente ela é sua. Então eu arrebato aquelas ovelhas, elas são minhas. O Senhor nos arrebatou da morte. A morte não tem mais poder em nós. Ô, irmão, que loucura! O irmão não vai morrer. Irmão, o Adão, carne e sangue, tem que morrer. Mas a alma, o espírito, já está salvo. Já está salvo. O Senhor já nos arrebatou da morte. Então, quando a minha casa, Adão, o velho Adão, que é a minha casa, esse tabernáculo aqui, cair, eu já tenho um outro corpo, um edifício, como Paulo falou. Quando esse casebre cair, eu já tenho um edifício. Então, nós não estamos falando sem fundamento, irmãos. Nós não estamos trazendo uma nova doutrina. É revelação do apóstolo Paulo. Não estamos falando nada novo. É importante esse discernimento, esse conhecimento. Porque o que acontece? A lua fica um pouco avermelhada, Jesus está vindo aí. A pandemia chegou, Jesus está vindo aí. Veio a Primeira Guerra, Jesus está vindo aí. Veio a Segunda Guerra, Jesus está vindo aí. O Japão tremeu, Jesus está vindo aí. Irmãos! E esse Jesus está vindo aí, nunca vem. Irmãos, vamos examinar as Escrituras. Se for possível, Deus vai dar graça para nós, de nós abrirmos o livro, colocarmos aqui, e item por item, para os irmãos entenderem que nós não estamos falando falácia e nem queremos converter ninguém. Não queremos converter ninguém. O Senhor nos deu a luz da sua palavra. Se você está contente na tua compreensão, fica na tua compreensão. Mas a palavra, ela é fiel e verdadeira. Passa céu e terra, mas a palavra de Deus não passa. Então está tudo consumado. Então o que acontece? A semente, que é o velho homem, tem que morrer. Mas a morte já foi tragada na vitória. Olha o que Paulo fala. Onde está o teu aguilhão, ó morte? Tragada foi a morte na vitória. Isso vai acontecer? Não foi pregado na boca de Paulo? Agora toma posse, irmão. Toma posse, irmã. Ouvinte desta palavra, toma posse da tua salvação. Se você entrar nos olhos do Espírito, você vai ver o que acontecia. Jesus falava para os discípulos assim, olha para os campos, eles já estão em flor, já está tudo preparado. Só quem tem o olho do Espírito é que via. Quem olha com o olho carnal não vê nada. Vê guerra, vê pandemia, vê um morrer aqui, vê outro morrer aqui, vê um passar fome aqui. Mas se você não tiver os olhos do Espírito, você não vê isso. Se você não andar no Espírito, você não consegue entender isso. O que é anunciar a vinda de Cristo? É falar do anticristo? Da besta? Do chip? Dos Illuminati? Da ordem mundial? Isso é anunciar a volta de Cristo, irmão? Isso aí é tocar terror nas pessoas. E as pessoas gostam de ouvir essas coisas. Anticristo existe desde que Cristo existe, irmão. A partir do momento que Cristo existe, o anticristo apareceu. Não é uma pessoa. Ele se manifesta em quem ele quer. É a serpente chamada Satanás, é o opositor, o tentador, o que acusa. Mas ninguém se engane. Na economia de Deus, o mal necessário existe, inclusive as denominações. Mas aqueles que estão se libertando, dá glória a Deus. Quem está ouvindo essa palavra está sentindo a virtude do Espírito. Você se sente salvo.
Você se sente vitorioso. Já somos mais do que vencedor. Se Paulo falou isso lá atrás, irmão, o que você está esperando ainda da tua vitória? E pior do que o preteriano, do que o futurista, é o absolutista. É aquele que ele acha que chegou numa conclusão e o que ele sabe é suficiente, o resto é tudo herege. Os irmãos já perceberam? Eu chego numa conclusão, eu falo, é isso aqui, o resto é herege. Não, irmão. Essa palavra heresia, para quem conhece um pouquinho da história e sabe que muitos inocentes foram mandados para a fogueira por causa dessa palavra herege, nem usaria ela. Você poderia falar, fulano de tal está equivocado, fulano de tal está equivocado, fulano de tal não entendeu, mas chamar de herege, irmãos, para mim existe só uma heresia. E sabe qual é? É o homem que se sente, quem diz o homem é a mulher também, que se sente separado de Deus. Foi esse o pecado no jardim. O homem se sentir separado de Deus. Se esconder. Onde tu estás, Adão? Ah, eu estou nu. Quem te disse? Jesus veio resgatar, veio nos reconciliar. Já estamos reconciliados. Já estamos com Ele aqui. Não precisamos pedir em nome dele, porque Ele é presente. É em Cristo que eu estou aqui agora. Eu não estou no nome de Jesus. Eu estou em Cristo Jesus. Ele já se fez, ele já foi ao Pai, foi glorificado e enviou seu Espírito de verdade em nós. Essa é a vinda do Senhor. Ela já está em nós. Já está corroborando. Então, o que acontece é isso, irmão. As guerras continuam, a fome. Então, um ou outro, um Paulo, um João, uma Maria, outro que foram iluminados, é que fazem prodígios, maravilhas, porque esses sinais seguirão aos que crerem. Mas a maioria está com a mente cauterizada. A maioria está na lei. Agora vamos falar. Irmão, você tem falado sobre batismo, não precisa batismo, não precisa Santa Ceia. Vamos falar sobre isso, irmão. Quando o Senhor revelou o Evangelho aos gentios para o apóstolo Paulo, porque é assim, irmão. Veja bem, ele preparou os discípulos para a casa de Israel. Por que ele não mandou Pedro pregar para os discípulos, para os gentios, João ou outros? Por que ele teve que vir escolher um apóstolo especial para isso? Porque ele tinha que tratar particularmente com os gentios, e foi o que ele fez através de Paulo. Então, irmão, Paulo, se não fosse Deus, né, Paulo abaixo de Deus, eu e todos os homens aí que se dizem cristãos, estariam todos sob o domínio da circuncisão. Todos nós teríamos que ser circuncidados. Os apóstolos faziam essa forçação de barra. Quantas vezes houve não pouca contenda entre os apóstolos com Paulo? E Paulo chegar a ponto de falar para Pedro que ele era um fingido, que na frente dos judeus ele era um judeu, na frente dos gentios ele era gentil. Eles queriam que todos fossem circuncidados e Paulo mostrou que a circuncisão era da lei. Ou antes da lei, muitos falam aí, antes da lei, era símbolo. Não vamos falar mais nem lei, era símbolo. Então o sábado era símbolo, a circuncisão era símbolo, e o batismo também de João era símbolo, irmãos. O batismo de João também é símbolo. Qualquer coisa que você faz para representar é uma simbologia. Ó, isso daqui, ó, eu vou pegar essa pessoa, vou mergulhar lá na água. É uma representação da morte dela e agora ela saindo é a ressurreição. Isso é uma simbologia. É uma figuração.
Ah, mas o irmão batizou. Eu batizei e senti muita alegria no meu batismo, porque eu fiz com verdade, com realidade. Por isso que eu falei num dos vídeos, irmão. Eu falei que se alguém vir e falar para mim, eu gostaria que o irmão me batizasse nas águas, eu batizaria ele, sem problema nenhum. Todavia, na evolução da consciência, não precisa mais, porque nós fomos batizados realmente na cruz, na morte de Jesus. Morremos ali com ele, e com ele ressuscitamos. Não precisaríamos mais fazer nenhum símbolo, fazer de conta. Entendeu, irmão? Então, o Paulo falou, tudo aquilo era nuvem, era sombra das coisas reais. Olha bem, então a Santa Ceia também é a mesma coisa. Por que nós estamos falando isso? Porque os judeus, por ter se apaixonado pelas sombras, pela lei, erraram muito. Estão até hoje esperando o Messias. Até hoje, eles estão esperando o Messias. Se eles já erraram nisso, por que nós vamos ficar agora também presos na simbologia? Por que não tomamos posse já, de uma vez por toda, da realidade? Daquilo que é real? Não precisamos representar mais nada. Não precisamos pegar um pedaço de pão, de trigo, e falar, esse é o corpo. Um pouco de vinho e falar, esse é o sangue. Não, irmão. Isso é uma representação. A verdadeira ceia do Senhor, irmão, não é como estão fazendo. É repartir o pão que desceu do céu. O que é o pão que desceu do céu? A caridade fraternal, o afeto. Agora, por exemplo, nós estamos online, estamos pela internet. Mas o pão do céu está sendo repartido. A ceia está acontecendo aqui agora. A verdadeira ceia está acontecendo aqui agora, irmãos. Porque o pão que desceu do céu, o conhecimento está sendo repartido. O que acontece com o simbolismo? A pessoa briga com a outra o ano inteiro. Quando chega naquela semana, agora eu preciso tomar Santa Ceia, tenho que me reconciliar. Porque senão, eu não posso pegar aquele pedacinho de pão e aquele pouquinho de vinho e pôr na boca. Porque senão eu vou tomar indignamente. É a terra do faz de conta, irmão. É a terra do faz de conta. Por que eu não vou viver em harmonia o ano inteiro com meus irmãos? Jesus falou, todas as vezes que ceades, todos os dias, porque nós não temos que comer todo dia nós temos que repartir o pão do céu, ou seja, termos paz com nossos irmãos. Não temos que esperar um ano para nos reconciliar com alguém e depois comer um pedaço de pão, um pouco de vinho e dizer, agora estou aliviado, comi o corpo do Senhor. Oh, irmão. Olha bem, é uma questão, os rituais, nós sabemos a força que eles têm. Não estamos desmerecendo. Quem quer continuar nisso, continua. Mas para aquele que foi iluminado nessa parte, é uma negligência, é voltar para trás, irmão. Todo dia, quando eu vou me alimentar, eu tenho que elevar a minha mente ao alto e falar, Senhor, Pai das luzes, graças te dou, porque antes do pão do trigo, tu enviou o pão que desceu do céu. E eu estou em paz, não tenho rancor a ninguém, vou dormir com a minha cabeça descansada, com a minha mente em paz, pois não tenho nada contra ninguém, todos os dias! Não temos que esperar um ano! Olha a aberração, esses dias entrou um irmão com a dúvida e falou, irmão Marcos, eu tenho uma dúvida a respeito da Santa Ceia. Por que eles pegam o pão e o vinho e enterram? Sem eles saberem, eles estão fazendo a simbologia da morte. Estão dizendo que aquilo que as pessoas, que a Irmandade comeu, é morto.
Tem que enterrar, porque se não enterrar o morto, cheira mal. Os irmãos estão entendendo? Não, irmão, não é isso, não. É que é o respeito, irmão. É subliminar. Os irmãos não sabem quanta idolatria existe dentro da congregação. Se nós abrirmos aqui, nós vamos deixar para os próximos vídeos. Nós vamos abrir aqui agora já, daqui a pouco, para as perguntas. É muita idolatria. Idolatria de cargo, de púlpito, de ministério. Eu não ia falar, mas o senhor me constrangeu aqui a falar. O ministério idolatra tanto o púlpito, o povo idolatra tanto aquele púlpito, que eles tiraram os encarregados de orquestra do púlpito. Isso não foi na pandemia, não, foi bem antes da pandemia. Porque eles acham que naquele púlpito, aquele altar, só os deuses podem estar ali. Os encarregados, não. Tiraram os encarregados do púlpito. Colocaram lá embaixo. Os irmãos que têm uma estatura razoável, conseguiu. Mas os irmãos, que nós chamamos de baixinho, né? Os irmãos de pequena estatura, sofreram. Sofreram escárnio, sofreram chacota, porque eles ficavam abaixo da orquestra. Eles faziam um movimento e os irmãos lá atrás, e não acontecia, os irmãos lá atrás, irmão, não estamos vendo vocês. Aí todo mundo ria. Por quê? Porque os deuses não deixaram mais os encarregados reger no púlpito. E agora, sabe o que eles fizeram? E vão colocar a culpa na pandemia? Os encarregados não podem mais reger, não podem mais ensaiar com a Irmandade. Porque só eles têm que aparecer para a Irmandade. Ciúmes, medo de perder o controle. Porque tem irmãos encarregados de orquestra que têm um dom lindo. Tem irmãos que estão indo mais nos ensaios do que nos cultos. Se os ensaios abrir, vão nos ensaios, não vão nos cultos, que está uma mesmice. Olha a idolatria. Os irmãos queriam que eu rasgasse o véu? Estamos rasgando aqui. A cada dia que passa, mais a máscara está caindo. E bem-aventurado é aquele que está ouvindo isso e aplica o seu coração. Então, irmão, você que entra no comentário, sem conhecimento de escritura, fala cada aberração, nós temos paciência, vamos lá, mostramos um versículo, mas, irmão, sinceramente, não adianta ler também, viu, irmão? Não adianta ler a Bíblia de capa a rabo, de capa a capa. Eu conheço uma pessoa no meu trabalho que todo dia lá ele lê, você está vendo ele lendo a Bíblia. Aí você fala assim, nossa, tem um conhecimento terrível esse homem. Um dia fiz uma pergunta, essa pergunta tão banal sobre José, não sabia nem que existia. Então não adianta ler. Tem que ler com espírito de perseverança, desejo de descobrir o que está encoberto. Está aberto para a revelação. Não é simplesmente decorar e repetir o que está escrito, porque, como eu falei para os irmãos, a linguagem na Bíblia é figurativa. Tá bom, irmão? Então, é isso daí. É por isso que nós falamos. Não depredamos nem batismo, nem Santa Ceia. Mas é um simbolismo. Quem está fazendo isso ainda está fazendo como os da lei, que faziam as coisas simbolicamente. Quem estão na graça mesmo, na graça, não precisa mais representar nada. Ele anda em amor, anda em justiça com seus irmãos, sente o Senhor dentro dele, ceia com o Senhor e com a sua família e os seus irmãos todos os dias, e não precisa mais representar nada. Tá bom, irmão? Não dá para dirimir tudo, mas vamos lá. Mas senti muita alegria de poder repartir essa parte. Ficam com Deus. Deus abençoe grandemente.